Olá, trabalhadores e trabalhadoras do Centro Paula Souza. Estamos começando mais um Sinteps Podcast. Hoje, com ela que é professora, segunda presidente da POESP, maior sindicato da América Latina, e também deputada estadual, Estado de São Paulo, professora Bebel. Seja bem-vinda ao nosso sindicato, aqui à nossa sede do Sinteps. Se apresenta um pouco para a gente aqui. Que bom ter uma carinha jovem perguntando para a gente, né? Mas, Fernando, que satisfação estar aqui na sede do Sinteps. Eu estive aqui no momento em que conversei com os professores, professoras, né? Era uma corrida eleitoral, mas voltar aqui para discutir a educação, discutir os rumos, né? Que juntos, porque todos nós estamos sendo atacados por esse governador, pelas políticas públicas que ele está impondo, né? Eu acredito que é de suma importância. Então, estar aqui é uma contribuição, né, que vocês estão me dando até para expor as minhas ideias e o que eu estou pensando desse momento. Olha, aqui no Centro Paula Souza, a gente tem passado por diversos ataques que a gente pensa aqui dentro do universo Centro Paula Souza, que são assim, a gente, por exemplo, esse ano não tivemos nenhum reajuste para os nossos trabalhadores, que é uma realidade que se repete também na rede estadual da Secretaria de Educação. A gente tem passado por ataques de falta de investimento em infraestrutura, as nossas escolas estão caindo aos pedaços. Mas o nosso convite para a senhora estar aqui hoje com a gente também tem a ver com a gente sair um pouco só do universo Centro Paula Souza e falar da educação do Estado como um todo, né? Porque muitas vezes a gente fica fechado no nosso mundinho de falar, a gente não teve bônus, a gente não teve, o nosso plano de carreira não avançou, que está tramitando ainda aí o nosso plano de carreira. Mas a gente tem que discutir a educação como um todo, quanto sindicato. E daí a gente sabe que o Sinteps, historicamente, sempre teve uma parceria muito legal com a POESP, e depois que a senhora se tornou deputada, sempre tivemos também uma parceria muito legal com a senhora lá dentro da LESP, representando as nossas pautas. E daí entra esse governo nefasto do Tarcísio, que vem atacando a educação por todos os lados, e daí a gente acompanhou, junto com a senhora, principalmente com a senhora lá na Comissão de Educação, esse corte dos 9 bilhões. Como que isso reflete na educação para nós como um todo? Bom, eu acredito, Fernando, e conversando com todos que estão nos assistindo, que nós não vamos poder mais ficar na política do varejo, que é a tradução que você faz. Ah, meu bônus não chegou, eu perdi não sei o quê. Não. O que está por detrás é um projeto, né? E um projeto no sentido de que a escola pública ela pode deixar de ser pública, né? Assim como os ataques frontais que têm sido feitos, por exemplo, no currículo escolar, né? Veja, perder geografia, filosofia, né? Que são as áreas das humanidades. A gente está tendo um retrocesso de lá de 1998, quando a senhora secretária de Educação, Rose Neubauer, ela demitiu, na época, demitiu por força de mexer no conteúdo curricular 40 mil professores. Isso está no horizonte. Tá? Então, por que pensar no atacado que eu estou chamando a atenção, no maior nos chama atenção? Será que quem está reclamando do bônus, né, do problema de uma coisa ou de outra, está acertando, ou deveria fortalecer uma campanha para que a gente consiga enfrentar esse governador e colocar a educação no eixo dela? Ela tem que ser direito de todos e dever do Estado, né, oferecer. E o governante é o senhor Tarcísio de Freitas. Desde quando entrou, não fez outra coisa que senão, né, enfim, mexer com questões que tiram direitos, né?
desde as taxas judiciais, né, ampliação do preço das taxas judiciais, até mesmo questões outras, né, como foi recentemente a Escola Cívico-Militar. E eu subi imbuída naquele parlamento para falar 3 minutos. Veja, nós somos eleitos pelo povo, falar 3 minutos numa audiência pública, né, com um grupo do MBL e nós, do outro lado, para dizer que nós não queríamos escola cívico-militar, que é um risco para a educação, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil. O governo federal, tão logo assumiu, extinguiu o decreto, né? E aqui o estado de São Paulo falou, não, agora eu topo, porque eu quero fazer lei. Né? Fez a lei. O que é que está por detrás disso? Nós temos que entender. Eu disse isso lá no STF. Nós temos que entender que é o seguinte, tem que ser feito um aceno para os bolsonaristas raiz. E os bolsonaristas raiz são aqueles que querem a escola cívico-militar, porque eles, na verdade, trabalham a escola como um espaço, né, de formatação de mentes e corações. É só a gente pegar o bolsonarista raiz, você não acredita no que eles falam. Você fala, não é possível que ele acredite nisso que ele está falando, mas ele acredita. Porque, lamentavelmente, tem 2 formas de você ver a ideologia. Ela como um conjunto de ideias ou uma concepção. No caso deles, não é só conjunto de ideias, é concepção mesmo. É como é que a gente volta ao militarismo por dentro da democracia através da escola. O Gramsci dava para a escola, né, ou deu para a escola, um papel especial. Aliás, o único marxista, eles, bolsonaristas, têm pavor de ouvir Marx, que ouça da minha boca. O único marxista que conferiu à escola um papel não de fazer cabeça, não é isso que o Gramsci pregava, mas contra-hegemônico, né? Que os estudantes tivessem todas as oportunidades de conhecimento, né, de liberdade, de autonomia, para poder pensar, né, na sociedade, para agir, para vir ser cidadão. Não só a escola. Ele conferia aos sindicatos, que é o que estão tentando acabar, conferia aos grêmios estudantis, às organizações estudantis, todas as organizações da sociedade civil organizada. Então, é você entender o Gramsci pelo contrário do que o Tarcísio está fazendo. Ele está fazendo exatamente o que o Gramsci está dizendo, fortaleça o papel da escola, fortaleça o papel do sindicato, fortaleça o papel de todas as organizações da sociedade civil. Ganhos intelectuais, né, também, porque todos somos intelectuais, orgânicos, porque estamos numa profissão, nós formamos, então, nós somos orgânicos ali, né? E tem os intelectuais, que ele chama de tradicionais. Esses também a gente tem que trazer para o nosso campo, para que essas ideias todas sejam entendidas. Por exemplo, o que significa cortar 5% da Constituição Federal, que vai dar na conta 9 bilhões de reais, por exemplo, e que passou na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, só não passou no ano passado por resistência nossa, e a gente esticou, aprovou agora com o meu voto contrário. Agora pode ir para o plenário, né? Nós vamos ter 12 horas no primeiro turno, 12 horas no segundo turno, porque a PEC é proposta de emenda à Constituição e, portanto, né, a gente vai ter que resistir de todas as formas, né? Resistir lá no plenário, mas também nas ruas. Eu ontem, quando estava na frente da escola, lá na Bolsa de Valores, quero dizer, na escola do Tarcísio, né, porque para estar martelado é com ele mesmo, e eu dizia o seguinte,
Se a categoria, né, entender que tem que vir para o movimento, é hora. Na razão nós temos de sobra. Nós temos falta de salários, nós temos falta de infraestrutura nas escolas, nós temos também todo o desrespeito conosco. E com a privatização, se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter falta de emprego daqui a pouco também. Vamos ter falta de emprego. O que acaba acontecendo com essa PPP, né, parceria público-privada, é que ela é, na verdade, a mediação, é uma forma de caminhar para uma privatização no sentido verdadeiro do tema, tornar para a iniciativa privada mesmo. Que é o que eles que é o que o FEDER fez no Paraná antes de vir para cá. Sim. Que a gente já teve contatos também, fizemos uma reunião da nossa diretoria com a presidente do sindicato lá do Paraná, conversando sobre isso, e ela falou para a gente, começou do mesmo jeito, não, a gente não vai mexer na parte pedagógica, a gente só vai privatizar a construção e a parte administrativa, não vamos mexer com os professores. De repente já estava tudo privatizado, né? Então, assim, o professor que não entrar na luta agora, enquanto está começando essa luta, daqui a pouco ele não tem mais emprego para lutar. E não vai ter como cobrar o bônus. Não vai ter bônus para cobrar, não vai ter plano de carreira para brigar. Fernando, brilhante essa concluída que você deu, é isso, né? Quer dizer, nós estamos num espaço democrático, num Estado democrático, legitimamente eleito, todos, a gente não questiona se de esquerda ou de direita, todos são legítimos, foi voto popular, mas eu creio muito nos movimentos sociais, eu creio muito na força do sindicato. Não é por acaso que eu fui presidenta da PUESP depois de 20 anos, só homens sendo presidente. Depois eu era meio meninota, né? Porque com 30 e poucos anos você é meninota ainda, né? E eu consegui, naquele momento, dirigir uma das greves mais importantes, eu acho. Eu acho que eu tive 2 momentos que eu coordenei greves importantes. Essa do ano 2000, que foi mesmo um marco, a gente vinha com isso. Municipalização do ensino, que poderia ir para caminho, né, que foi para os municípios, e a gente sabia que a qualidade ia cair, não porque os professores municipais não são capazes, porque o município não tinha condições de arcar. Perda de disciplina das humanidades na grade curricular, né? Reforma do ensino médio daquela época, Rosineu Bauer queria fazer aqui, né? E fora o tempo que a gente estava sem reajuste e um autoritarismo dentro das salas de aulas, como estamos sofrendo hoje. Imagina, professor com aulas assistidas. No Centro Paula Souza estão tentando fazer isso também já. Estavam querendo fazer isso Quem que era, Felipe, que tinha que entrar na sala de aula? Coordenador pedagógico tinha que entrar a assistir a aula do professor também. Então, isso tira a liberdade de ensinar e de aprender para qualquer ser estranho que entra na sala, que não seja o professor e o aluno. Pergunta se o aluno não fica com essa coisa de... Né, ele não, aquilo desvia um pouco. É constrangedor, mais intimidante. Agora, nós não precisamos ser assistidos. Quem tem que ser fiscalizado é o governador. Claro. Ele tem que explicar o que ele quer fazer com esse dinheiro todo dessa privatização. É caixa 2? Porque me parece ele tem... Me parece não, Fundeb tem o Fundeb, tem a Constituição, tem aí os 30% da educação. Né? O Estado está batendo recorde de arrecadação. Então, o que está por detrás disso? Não, e outra... É o toma lá da cá? E assim, tá? Deputada, a visão que eu tenho, a senhora é deputada, a senhora sabe mais que eu nesse assunto, nessa parte, mas eu penso assim, o que me parece é que o governador, quando ele terceiriza, eu sempre fui contra qualquer tipo de privatização. Mas vamos lá, privatizar empresas estatais é uma coisa. Privatizar um serviço direto à população... É outra. É outra totalmente diferente. Privatizar a educação, me parece que o governador está se furtando ao trabalho dele. O trabalho dele é oferecer o serviço.
e ele está passando para outra pessoa fazer, o que ele está fazendo é, ó, o meu trabalho como governador é deixar de governar, é dar meu trabalho para os outros fazer. É a impressão que eu tenho como cidadão, como quem paga imposto para o governador trabalhar. Eu não votei nele, mas ele tem que governar para mim também. Corretíssimo. É exatamente isso. Quer dizer, você abre mão de governar e dá para a iniciativa privada fazê-lo. Porque dá muito trabalho? Não, não é porque dá muito trabalho. É como é que eu minimizo mais o papel do Estado. Estado mínimo, portanto, neoliberalismo. Nós temos que voltar a aprofundar essas teses todas, que o bolsonarismo tornou obscurantista até isso. Até nós ficamos meio obscurantismo e na pauta pontual. A pauta ela não pode ser pontual, ela tem que ser com Sim. lógica, concepção de escola e de Estado. Quem isso. ganha com essa venda das escolas? Quem está ganhando dinheiro com isso? Porque não é só o caixa 2 do governador. Né? Caixa 2 é modo de dizer, mas vamos dizer assim, essas empresas... uma venda rápida, não, o pregão não dura 10 minutos. Mas eu não da cara. Parece que é tudo... Quem já jogou truco, não sei se a senhora sabe jogar truco. Já jogar truco com carta marcada, assim, é fácil ganhar, né? Não demora 5 minutos o pregão, é uma coisa de louco. É rapidinho, o Tarcísio está lá batendo o martelo que já vendeu. Parece que já sabia quem ia ganhar. É um negocinho muito estranho essa venda das escolas. Não, e a sensação, eu estava lá, eu vou lá para pegar a sensação do lado de lá para vir para fora, né? E quando eu estava lá dentro, gente, fazem festa e gritam como se fosse uma grande vitória tirar um direito do povo. Eu fico indignada. Eu queria que essa indignação fosse para a mente de muitos. A minha vontade, sabe, eu não sei, eu tenho como é que eu diria, uma ação, eu costumo ter ação muito rápida nessas questões todas. E eu estou achando que está na hora de irmos para a rua. Quanto tempo vai durar? Não sei. A greve de 92 dias nos deu essa lição. Porque no segundo semestre veio de fato que estava por debaixo do pano. O Alckmin teve que abrir e dizer, eu vou fechar 92 escolas. Porque o que a gente fazia no primeiro? Demitiu um monte de professores, superlotação de salas de aula, tirou o professor mediador que acabava com a violência nas escolas e foi aquela perrenga. No primeiro semestre, nós fomos a uma greve. Segundo semestre, ele mostrou, eu vou fechar a escola. Fechar a escola porque ele enxugou a máquina primeiro, depois o prédio, né? Ah, não, mas o Alckmin hoje é do seu governo, hoje ele é do meu governo, mas ele errou e vou continuar dizendo que se ele estivesse aqui no estado de São Paulo, fazendo a mesma coisa, eu faria exatamente o que a gente fez, porque foi acertado. No segundo semestre, nós tivemos fôlego depois, com a molecada, com a estudantada, para poder não permitir que as escolas foram fechadas. Tem um bastidor que ninguém sabe, que o secretário da Educação, por exemplo, como é que eu diria, ele não dava entrevista para a imprensa para falar se ia fechar ou não ia fechar. E tinha um jornal popular, acho que era Diário Popular, que foi fechado, e eu fui até o Diário Popular e dei a notícia de que o governador ia fechar 295 escolas. Era o que eles estavam falando. Aí a Folha comprou a ideia, o Estadão comprou, dirigente sindical diz que vai virar uma bagunça, porque vai, como é que eu falo, fechar 292 escolas. Aí sai o nobre secretário da Educação e diz, não, eu não vou fechar 296 escolas, eu vou fechar 92. Era tudo o que eu queria que ele fizesse. Aí foi aquele estopim. Aí estudantes, e saiu a lista das escolas que iam fechar. Aí os estudantes saíram na defesa das escolas. Esse que é um movimento típico de defesa do público, foi aquele momento. Aquele foi o momento que o estudante foi para a defesa, os pais foram,
E nós também fomos. Eu era estudante, eu me recordo dessa época. Né? Que coisa linda que foi aquilo lá. Né? Então, foi algo bastante cansativo. E a gente tinha saído da greve 92 dias, enfrentamos esse processo aí de fechamento de escolas. Porém, me perguntavam qual é o período mais cansativo para você. Eu falei, sinceramente, está sendo o de fechamento. Porque eu tinha que ir para a delegacia 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, porque tinha a integração de posse. E quem estava na ação era a POSP. Se a gente perdesse uma reintegração de posse, a POSP ia pagar 100 mil dia. Então, você tinha que fazer um acompanhamento jurídico, político e também de cuidado com as crianças, porque também tínhamos que estar lá para a polícia não invadir, né? Que era isso. Então, eu acho que esse momento requer isso, Fernando. Não dá mais para ser no varejo, né? A nossa luta tem que ser no atacado. Eu uso muito um termo que é luta de gigante, tá? Porque a briga, ela é gigante. E o gigante tem que ser maior que o gigante que é aí a máquina estatal, né? E a concepção de Estado que está por detrás, né? A gente é mais do que nunca um daqueles momentos históricos que tem que unir sindicatos. Não é um momento só da PEUESP, não é um momento só do Sinteps. É aqueles momentos que tem que unir forças dos sindicatos, dos trabalhadores, dos estudantes, da UNE, da UBS, da UPES. Unir estudante, trabalhador, sindicatos e ir para cima, porque não é uma luta de uma categoria só, né? Não é uma luta de uma parcela da educação, é uma luta de toda a educação, né? E é só com luta, né, Bebel? Historicamente não tem outro jeito. Eu não acredito em outra forma. Não tem outra forma. Vai fazer como? O que você pode até pensar, eu me lembro durante a greve, mas essa foi assim, tinha uma ala minha, da minha corrente, que queria voltar. Outra não. E a oposição, uma parte queria votar, a outra parte não queria voltar. E eu, sinceramente, não queria voltar. Eu, Bebel, não queria voltar. Foi só ter um jeito. Eu tenho que ter uma proposta que atenda os dois. Então, eu fiz assim. Estava na penúltima, acho que nas 3 semanas para acabar a greve. Eu disse, tinha tempo determinado, indeterminado. Eu falei, não, tempo indeterminado ou a greve acabaria, né? Termina a greve. Eu falei, não, vamos fazer então uma greve por tempo determinado. Foi uma tática que eu usei e perdi. Amei ter perdido, pelo tempo indeterminado. Aí todo mundo falou, não entendi, em vez de... Eu falei, não, claro, eu não queria que a greve acabasse. Eles fizeram o serviço para mim, eu não unia ninguém. Eu estou dizendo que nós estamos saindo com a mão na frente e outra atrás, desculpe o termo, né? Sem nada, sem negociação dos dias parados. Alguma coisa nós tínhamos que fazer para salvar a categoria. Foi nesse momento que a nossa ação pelos dias parados foi por STF. E aí o ministro Lewandowski nos deu pagamento dos dias parados que o Alckmin não queria também cumprir. E a gente fez cumprir, né? A primeira vez na história da POSP que a gente teve todo o pagamento dos dias parados na ação do Lewandowski. É uma coisa até interessante da gente usar mais, viu, Fernando? Porque ele não deu por conta de que a greve é justa ou era injusta. Não foi por essa. Foi pela garantia do direito à alimentação. Que esse é irrefutável. Sim. Porque o professor não podia ficar sem alimentação. Então, ele deu por essa razão e não exigiu que a gente repusesse, mas a gente fez um acordo, fomos no GEDUC, fizemos um acordo, e aí, então, com esse acordo, a gente conseguiu, né, não só repor aos sábados, enfim, aí já tinha mudado o secretário de Educação, como também receber totalmente. Foi a única vez na história, assim, da POSP, que, assim, a partir do momento que começou a descontar dias parados,
que a gente conseguiu desta forma. Portanto, a gente já tem como é que eu falo, um precedente aí importante para qualquer momento. Eu falo, gente, canso de explicar. Não é uma fita métrica, né? As questões elas têm que ser provocadas e nós somos mais fortes, nós somos maioria. Sim. Né? Até engraçado, porque a gente passa, né, na nossa base, a gente passa nas unidades conversando com o pessoal, ó, o sindicato está chamando uma greve. Daí o pessoal, putz, mas o sindicato só passa aqui para chamar greve? Ah, fala, ó, mas se vocês conhecerem outra forma de conseguir pressionar o governo, conta pra gente. Não tem outra fórmula se não for a luta. A gente insiste nisso toda vez que a gente passa na nossa base. A gente fala, ó, a nossa categoria, a gente só avançou alguma coisa em direito, em reajuste salarial, em mudança na carreira, quando teve greve. É a única forma de pressionar o governo. A gente trabalha diretamente com políticos, né? Nós somos um órgão estatal. E o jeito de pressionar a classe política é com luta. É empurrando eles na parede. Não tem outro jeito, é o jeito que faz aparecer. Na era Dória, né? Nossa. Oh, meu Deus. Que é desastroso também. Desastroso. A gente passou aquele momento da vacinação que ele não queria, na verdade, que a gente queria que a gente voltasse, mas não nos previa na fase 1 da vacinação. E aquela luta eu também hipoteco como uma das principais lutas, porque a gente ganhou a cabeça da sociedade, né? Aquela frasezinha. Educação e aprendizagem se recupera, a vida não. O pai ficava assustado. Você fala, mas assim, porque é perdendo um ente querido que você vai ver se vale a pena, né? Porque ao longo da vida se aprende, tem metodologias de aprendizagem, tem um monte, é possível, mas vida você não recupera, não tem como. E eu me lembro perfeitamente que eu fui para a porta do palácio e naquela época nem a vacina tinha, o que a gente queria que não voltasse, e o governador estava anunciando volta às aulas. Eu falei, não, eu vou para o palácio. Quando chego lá, uma barreira de policiais. Bom, eu conheci 1,5 m e vou para cima, né? Aí vem o Guido também atrás de mim. Aí os policiais com aquelas coisas, com os escudos para cima da gente. Eu falei, gente, eu sou uma formiguinha perto de vocês. A gente só quer falar com o governador. Não, aqui não tem, não sei o quê, não sei o quê. Só que foi um dia que rendeu. Por quê? Como não tinha mobilização de nada, porque era pandemia, então apareceu em tudo quanto era jornal. E eu de costa. Então eu fiquei bravo. Falei, putz, essas coisas, né? Não de costa pela vaidade de aparecer de frente. De costa demonstrando assim uma ação de força que não é natural nosso. O natural nosso é o diálogo, mas como o confronto ali era coercitivo e ele de graça, como ontem, eu fui empurrada. Cara, eu nem encostei no cara. Eu vi o vídeo também. Ele me empurrou. Falei, para aí, rapaz, você não tem educação nenhuma, você não respeita sua mãe. O que você pensa? Sabe? O que você está achando? E começou a bater boca comigo. Falei, olha, rapaz. Aí o outro que me conhecia, que sabe que eu sou deputada, meio que deu um chega para lá, meio que... E um que empurrou a barriga do Cláudio, que eu... A gente conheceu os escudos da polícia ontem também, Gente... conhecemos as bombas também ontem. Então, eu acho que são momentos que são lamentáveis. Você veja, nós tentamos vencer no convencimento. E eles é pela coerção. Pelo ódio, pela raiva. Então, eu tenho muita esperança, Fernanda, apesar de toda essa agrura, né? Todo esse desgosto de ver professor perder aula de geografia, perder aula de sociologia, não ter sequer na grade ainda curricular, se põe, é muito aquém do que deveria ser. Eu tenho esperança, nós vamos vencer, sim. Sabe, a escola cívico-militar, para mim, foi o ponto nodal disso aí.
quando eu subi naquela tribuna e disse, nós vamos vencer isso aqui. Isso aqui, ó, é algo que é dever nosso, né? Vencer. Desci da tribuna e disse, doutor César, metam ação. Procure os melhores argumentos. Nós ganhamos em todo o estado de São Paulo, quando era o Bolsonaro. E o TJ deu todas as liminares e também a sentença para nós. Portanto, jurisprudência você tem. E ele conseguiu segurar, né? E foi para o STF, foi um dia cansativo, mas valeu a pena. Eu achei que o governo foi muito mal na forma de tentar vender o peixe, ao ponto deles irem lá e tirar a reclamação. Eles retiraram, tá? Jogaram para 2026. Sabe o que vai acontecer em 2026, Felipe e Fernando? Eleições. Duvidodó que o Tarcísio vai querer estudante na rua, tudo nós na rua de novo. Não vai. Não vai porque a gente já tinha um acordo com a estudantada, aonde fosse virar militar, a gente ocupava. Pronto, vamos ocupar a escola. Vamos deixar a escola cidadã, não militar. Essa é a nossa escola. Essa é a escola que a gente quer, né? A gente tem sofrido ataques de todos os lados com esse governo. O momento é muito difícil. No Centro Paula Souza também, para a gente, não é diferente da rede, né? A deputada acompanha, porque a gente leva as nossas demandas sempre lá no gabinete. Vira e mexe, estamos lá batendo na porta do gabinete para conversar com a senhora lá, né? Isso é bom essa conversa, esse momento com a senhora. Aproveito até para agradecer de coração a senhora ter vindo aqui, prestigiar a gente com a sua presença aqui. É muito importante ter a senhora aqui. A senhora que tem esse histórico tão rico de luta. É importante demais para a gente ter aqui. Está me deixando como velha já, né? Não, imagina. Mas a senhora tem um histórico que soma demais para a gente também aqui. Fernando, esses dias alguém falou assim, foi tudo por consenso para mim. Eu falei, duvide quando tiver consenso. Pode ter um problema aí. O negócio do consenso, ou nós já não estamos com tanta força mais. Esse negócio de consenso, eu sempre quero uma divergência aí para a gente poder fazer um debate. Mas eu fico envaidecida. Eu ouvi de um jovem, né? 2 jovens que estão aqui, Felipe, você, Fernando, e vi tanta competência assim para levar uma discussão que ela não é fácil, ela não é, sobretudo a educação, né? Nós vamos enfrentar aí, vamos ver o anúncio de hoje, que é sobre os cortes que serão feitos. Eu espero que não venha corroborar com o que o governo do Estado de São Paulo está fazendo, porque eu também não tenho problema de dizer o que eu discordo de um governo que eu apoio. Tá? Isso é uma questão também de direito nosso. A posição do Sinteps também sempre foi nesse autônoma, sentido, né? Sim. O sindicato ele tem que ser autônomo, né? Ele pode ter sua posição, mas no momento da categoria tem que ser autônomo. E não é dessa forma que eu me importo. E para terminar, dizer que eu esqueci de falar que eu tenho uma filha com 14 anos que quer fazer ETEC. Que legal. A escolha dela vai fazer meio ambiente. Muito bom. E eu disse, Manu, mas por que você quer fazer? Mamãe, posso explicar por quê? A gente fica aprendendo as coisas lá, tudo, mas eu quero uma profissão, eu quero um... Falei, mas que coisa legal, mano. Eu acho que o que ela quis me dizer é o seguinte, é um conteúdo que me dê um significado, um porquê, né? Acho que a juventude está pedindo isso. A juventude pede uma escola pública de qualidade, ela pede também para ela também ter o direito a ter um espaço para trabalhar. Se é empreendedorismo, não, isso foi debate, né, aí na coisa, um debate ao longo do tempo. Esse é eu vou deixar essa pérola para vocês, para a gente debater o empreendedorismo e por que ele está, né? Porque a gente precisa entender. Claro. Está tudo muito
assim, não, é uma nova forma de ter o trabalho. Não é verdade. Não. É que precisa fazer a reforma trabalhista para que o trabalhador passe a ter direito. Aí ele não vai querer ser empreendedor de qualquer maneira. Ele vai querer, se ele tiver que ser empreendedor, vai ser. Se ele quiser ser carteira assinada, vai ser. Então, Mas acho não que achar que motorista de aplicativo é empreendedor. não é. Ele está sendo Ele está sendo explorado. explorado, né, e escravizado sem nenhum direito. Gente, e olha, agradecer por estar aqui mais uma vez no Sinteps, né? Um dia eu conto melhor as minhas histórias aí de lutas, né? Que eu acho que já estou entrando nas fases dos consensos aí. E mostrar um pouco que a gente precisa acumular o que historicamente a gente, né? Vocês têm história também que eu acompanhei, né? E acompanho. E a gente tem história, como a FUSE tem história, todos os sindicatos têm história, isso tem que ser ajuntado, porque é nessa junção que a gente vai ver como a gente lutou no atacado e não percebeu, né? É isso. Tá? Mais uma vez, muito obrigado, viu, deputada, pela sua presença. Muito obrigado por esse papo. Eu que agradeço, Fernando, agradeço a diretoria do Sinteps e todos que nos ouviram e assistiram. E você também aí de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado hoje nesse episódio do nosso podcast. Ficamos por aqui e até a próxima.